Olá, eu sou Eliane Lima, instrutora da Belo Olhar Cursos, e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito sobre intercorrências com o uso do jato de plasma. É um tema polêmico, muitas pessoas têm inúmeras dúvidas a respeito de como tratar uma intercorrência ou até mesmo o que seria uma intercorrência relacionada ao uso do jato de plasma, e é disso que nós vamos falar aqui. Para começar, você precisa entender como funcionam as tecnologias do jato de plasma. Nós temos inúmeras tecnologias no Brasil, inúmeras. A maioria delas, ela é gerada, a técnica, a partir do uso de um sistema elétrico. Então, o aparelho ele tem uma utilização em circuito elétrico. Ele gera sim um dano na pele, esse aparelho, e através desse dano que é gerado na pele, nós temos inúmeros benefícios. Como é feita a tecnologia do jato de plasma? Nós temos inúmeros aparelhos, temos aparelhos portáteis, temos aparelhos de mesa, temos aparelhos com Anvisa, sem Anvisa, que são importados. Todos os aparelhos têm um circuito elétrico. Esse circuito elétrico é quem gera a corrente. Essa corrente ela passa por um arco elétrico. Esse arco elétrico faz uma descarga potente da corrente elétrica do aparelho, e essa corrente dispersada pela ponta do dispositivo que é acoplado ali na canetinha do jato de plasma eletrocautério, ela gera um faiscamento. Esse faiscamento, ele ioniza o ar ionizado, que é o oxigênio, ele gera plasma no local. Então, a maior parte dos aparelhos tem ou um mecanismo que gera só o faiscamento. Esse faiscamento ele vai gerar a lesão na pele, e através da lesão nós vamos ter inúmeros benefícios junto à técnica, e aí nesse caso nós chamamos de eletrocautério. Quando nós temos um aparelho que gera essa corrente elétrica que passa pela ponta do dispositivo e em contato com o ar atmosférico, que é o nosso oxigênio do ar, e também o campo eletromagnético da pele, e ele ioniza o ar através desse circuito elétrico, aí nós vamos ter a geração do plasma. O plasma utilizado no Brasil, ele é chamado de plasma direto. Por quê? Porque ele é formado por um circuito elétrico de corrente direta. Então, nós chamamos esse mecanismo de ação de plasma artificial direto, feito a partir de um circuito elétrico, de um dispositivo chamado arco elétrico dentro do aparelho, que vai ionizar o ar. Através dessa ionização, além do faiscamento que ele gera na pele, ele vai gerar também a produção do plasma no local, tá? Então, as diferenças básicas entre os aparelhos são essas. Um só gera lesão, que só gera aquele faiscamento. Também é através de corrente elétrica. Ele é chamado eletrocautério. O New Skin, por exemplo, é um aparelho nacional com Anvisa, considerado só um gerador de faiscamento. Existem vários aparelhos também de uso médico que eles utilizam para fazer cirurgias elétricas, que são chamadas de eletrocautério. E existem os aparelhos que têm um funcionamento parecido com o eletrocautério, parecido. A diferença é que, além do faiscamento que ele gera, ele vai ionizar o ar atmosférico em contato com o campo eletromagnético da pele e vai formar plasma no local. Como você vai saber se está gerando plasma ou não? É simples, é só você observar a chama do faiscamento. Você vai reparar, se ela for amarelinha, ela é um eletrocautério. Se essa chama em determinados momentos ela se apresentar arroxeadinha, de uma coloração puxada para o azulado e não amarelo, aí você vai gerar aquele faiscamento, vai perceber que aquele faiscamento está gerando plasma no local. Então essa é a diferença básica entre os aparelhos. Por isso que é importante você entender como é o funcionamento do seu aparelho, para você entender a relação dele com as intercorrências possíveis no local de atendimento, no local de tratamento. Lembrando que todos os aparelhos eles geram um aquecimento
E esse aquecimento ele vai gerar uma lesão. Essa lesão ela é muito parecida com uma queimadura. Na verdade, ela é uma leve queimadura, porque a potência que o aparelho dispersa de energia pela ponteira, ela é dispersada em faiscamento. Esse faiscamento em contato com a pele vai gerar uma carbonação, uma cauterização, uma fulguração. O que significa isso? É uma queimadinha na pele, vai dar uma queimadinha leve na pele. Preciso tomar cuidado com esse procedimento? Precisa. Embora ele seja realizado e autorizado para utilização na área da estética, qualquer aparelho que você utiliza, ele pode se tornar uma arma na sua mão. Por quê? Porque se você fizer mau uso desse aparelho, ele vai gerar danos na pele. Mas isso acontece só com jato de plasma? Não. Qualquer técnica mal utilizada, ela vai gerar danos na pele. Você pode estar utilizando uma alta frequência, uma pinça, qualquer outro tipo de dispositivo na sua mão, se você fizer mau uso dele, ele vai gerar um dano na pele. Então não é só referente à técnica. Toda técnica estética você precisa tomar cuidado. Nós temos que fazer a técnica uma utilização correta, segura e consciente. Você está lidando com vidas, as pessoas entregam a beleza nas suas mãos e você tem que fazer bom uso dela. Tem que trabalhar com responsabilidade e ter consciência do que você estará aplicando ali. Tem que saber o porquê que está aplicando, qual que é o objetivo, qual que é a ação daquele protocolo que você está aplicando na pele. Tudo isso é muito importante. E quando você faz um curso, a teoria te dá essa base para você estar agindo de forma adequada, de forma correta, segura e saber o que você está fazendo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, o primeiro ponto que foi citado aqui foi a utilização do aparelho. Esse aparelho do jato de plasma, independe se ele é caneta portátil, se ele é um aparelho de mesa, se ele tem Anvisa, se ele é importado ou não, vocês têm que entender que ele é um aparelho de eletroterapia. Ele é voltado à área da estética e ele precisa ter parâmetros para utilização. Não pode ser utilizado de qualquer forma. Como ele tem uma corrente contínua direta, ele tem um circuito elétrico. Isso já deixa esse aparelho classificado como eletroterapia. Como ele gera calor através da descarga de energia que gera a ponta do dispositivo, ele também é considerado um aparelho que tem efeitos térmicos. Então, se ele tem efeito térmico e ele tem um sistema de eletroterapia, ele pode ser considerado tanto um tratamento que tem associação de eletroterapia, quanto um tratamento que tem efeitos térmicos. Aparelhos que geram efeitos térmicos, eles devem ser muito bem aplicados. Esse aparelho ele tem a finalidade de gerar um lifting na pele. Esse lifting ele é automático. Quando você gera esse faiscamento na pele, esse faiscamento vai fazer uma lesão. Essa lesão tem inúmeras aplicações na área estética. Uma das principais aplicações na área da estética com esse procedimento de jato de plasma é a melhora do meio intersticial celular. Ele vai melhorar a fabricação do colágeno, da elastina, vai reestruturar o tecido através do processo cicatricial gerado. Então você vai lesionar o seu organismo aqui, vai enganar ele através de uma lesão superficial, que é o que os profissionais fazem. E aí, através dessa lesãozinha controlada, que nós fazemos de forma intencional, vão gerar inúmeros benefícios. Vai ser aumentado os fatores de crescimento no local, vai melhorar a microcirculação, vai melhorar os canais de hidratação da pele. Você tem um aumento da permeação dos ativos, consegue fazer um drug delivery ali, de entrega de ativos direta, assim que você gera a lesão com jato de plasma. E aí no período em que ocorre a cicatrização, que vai ser durante os 40 dias, vai ter uma reformulação, reestruturação do tecido, e através dessa reestruturação do tecido é encontrados os inúmeros benefícios que a técnica oferece. Ela trabalha rejuvenescimento, ela trabalha
revitalização, renovação do tecido, clareamento, melhora na textura de cicatrizes em geral. Então tem inúmeros benefícios através do uso de uma única técnica. Lembrando que quem é da área da estética ou quem pretende entrar na área da estética, os nossos benefícios estão todos atrelados à geração de uma lesão. Para você ter uma melhora incrível na pele, é necessário primeiro você ter um mecanismo de lesão. Normalmente os tratamentos com melhores resultados, eles geram uma leve lesão na pele para trazer os resultados. Tá? Então esse mecanismo de ação do aparelho é ela gera uma lesão, essa lesão é uma queimadinha, essa queimadinha ela é controlada, eu faço ela intencionalmente, de forma bem cautelosa e cuidadosa, e através desse procedimento cauteloso, cuidadoso e controlado, eu tenho a melhora que eu busco para a estética e para as disfunções estéticas em gerais que o jato de plasma pode trazer para os seus atendimentos. A partir daí, você já entendeu como funciona o mecanismo de ação do seu aparelho, da técnica do jato de plasma. Isso é importantíssimo. Você precisa saber que independente da ferramenta que você tem nas suas mãos, da marca que ela é, você tem que saber exatamente como ela funciona. E como eu sei disso? Eu preciso fazer testes. Eu preciso aplicar em mim mesma, eu preciso aplicar em frutas, né? Em cascas de frutas, na película do ovo. Por quê? Porque você precisa ter uma destreza ao aplicar a técnica. É importante que você saiba toda a teoria dela, mas que na hora da prática você também consiga assimilar toda a teoria para você colocar em prática. A sua mão não pode estar pesada. Por que pesada, a gente fala? Porque se você tiver uma mão pesada, com os movimentos pesados e lentos, você pode gerar um dano maior do que é ideal para aquele tratamento. E nesse caso, quando nós trabalhamos de forma inadequada, nós temos uma grande chance de ter uma intercorrência no pós dessa cliente. Então é preciso tomar cuidado, a minha mão precisa estar leve, eu preciso ter movimentos precisos, porém rápidos, porque se você ficar gerando a lesão por muito tempo durante a aplicação do jato de plasma no mesmo local, mesmo o aparelho sendo utilizado para uma camada superficial de pele, se você gera uma lesão com um período muito grande no mesmo local, você vai ter uma queimadura aí de 3º, 4º grau. Então cuidado, você precisa aplicar a técnica de forma correta para você não ter problemas com intercorrências, tá? Então a partir do momento que você sabe como utilizar, como fazer a técnica, aí você vai partir para os seus atendimentos. Lembrando, como eu falei para vocês, são inúmeros os benefícios da técnica. A técnica, ela oferece em uma sessão um lifting absurdo. As alunas estão apresentando os resultados dela de forma incrível. Eu fico até impressionada quando eu vejo resultados de alunas que fizeram os cursos e mandam para mim os resultados. São resultados excelentes. Quando feito de forma correta, você tem grande benefício na utilização dos seus tratamentos. Quando não utilizada de forma correta, ela pode gerar danos na pele e isso não pode ocorrer. A sua responsabilidade é fazer a técnica de forma correta e inibir as intercorrências que podem surgir. Então, partindo desse propósito de que você já sabe como a técnica é utilizada, você já conhece muito bem seu aparelho, a sua mãozinha está super apta a trabalhar com jato de plasma, aí nós vamos conversar sobre o pós da técnica realizado. Quando você gera a lesão ali para fazer o tratamento na pele, seja ele de rejuvenescimento, seja ele de cauterização de verrugas, de clareamento de pele, de tratamento de cicatrizes, despigmentação de sobrancelha ou despigmentação de tatuagem, que são inúmeros os benefícios que a técnica lhe oferece, a parte fulgurativa, que gera a queimadinha na pele que nós conversamos anteriormente, você precisa tomar muito cuidado na hora de fazer a realização
desses protocolos? Porque eles geram um dano térmico na pele. O que é isso? Térmico. Ele aquece a pele. Ele aquecendo a pele, ele vai dar uma sensação e vai ser a mesma coisa de que você estivesse queimando aquele local de tratamento. E quando nós fazemos essa queimadinha, nós temos o objetivo de que essa pele se restaure, e eu preciso que o meu pós-técnica seja perfeito para que eu tenha um pós-técnica de acordo e com 10 dias essa pele esteja já íntegra e sem os sinais da lesão gerada. Para isso, é importante que você conheça os ativos cosméticos aplicados à técnica. O pós é muito importante, tanto na hora de você fazer seu pós imediato, quanto na hora de você fazer o pós home care que a cliente vai utilizar em casa. Por quê? Não é só a técnica que você precisa se preocupar com o seu protocolo de atendimento, mas com o tipo de cliente que você está atendendo. Você precisa fazer uma ficha de anamnese muito criteriosa. Você tem que ter todos os dados corretos da sua cliente, de histórico dela, e depois você precisa acompanhar toda a parte pós-cicatrização do procedimento. Por quê? Porque ela é importantíssima. Se você fez tudo correto, a sua aplicação do jato de plasma está ok, 100%, a sua cliente precisa seguir em casa os cuidados indicados por você, e ela tem que seguir de forma correta, porque caso você faça todo o seu protocolo corretinho dentro da sua clínica, dentro do seu atendimento, e a cliente vai embora para casa e não cuida, não adiantou nada, porque se ela não cuida, ela vai ter um problema com intercorrência, só que ela vai culpar você. Ela não vai se atentar de que ela não fez o uso correto dos seus cuidados, que você pediu para ela ter, e provavelmente ela vai querer culpar você. Por isso que é importante você, além de fazer tudo corretamente, fazer esses cursos que nós oferecemos de especialização, que são importantíssimos para você aprender a técnica, você precisa aprender a selecionar os seus clientes. Seus clientes têm que ter ideia em mente da importância do valor que está sendo empregado no tratamento da pele dela, e ela precisa entender também, ou ele precisa entender também, que não é só um tratamento que vai morrer na sua clínica. Esse tratamento tem que ser dado continuidade na casa dela. Ela precisa usar os sérums de tratamento que você indica para ela. Ela precisa fazer uso do peeling químico à noite, do jeito que você indica para ela. Ela precisa repassar o filtro solar 3 a 4 vezes ao dia, repetindo a aplicação do filtro solar, e talvez até usando o nutracêutico, que nós utilizamos oferecer para cliente de forma oral, que são filtros solares orais, em que você pode manipular ou você pode dar a formulação manipulada para sua cliente fazer, e fazer uso de uma cápsula ao dia também de forma interna, além de todos os cuidados que ela tem de forma externa. Então tudo isso vai ser preciso para que você una o seu tratamento em clínica e que você consiga também unir o seu tratamento com o tratamento que a cliente deve ter em casa depois do jato de plasma. Isso é importantíssimo. E isso precisa ser bem esclarecido quando você faz a sua ficha de anamnese, ok? Por que eu preciso de uma ficha de anamnese muito completa? Sabemos que o jato de plasma é um aparelho de eletroterapia. A gente já falou sobre isso. Sabemos que o jato de plasma é um aparelho que gera um dano térmico. Também já falamos sobre isso. Então ele é um aparelho que gera uma energia. Essa energia gera um dano térmico. Esse dano térmico ele precisa ser observado, porque existe técnicas que nós utilizamos de fulguração e existe técnicas que eu utilizo com o mesmo aparelho que não gera o aquecimento do faiscamento, ele não gera o faiscamento. Nesse caso, nós utilizamos o aparelho de uma forma diferente, em que esse dano térmico não é utilizado. É utilizado só o estímulo de eletroterapia de corrente, como nós falamos anteriormente. Porque em alguns casos eu devo usar ou não a fulguração do jato de plasma. Existem disfunções que elas não são tratadas com o uso do jato de plasma fulgurativo, que é o dano térmico. Lembrou? Faiscamento. Tem peles que nós não podemos trabalhar com esse faiscamento, com esse dano térmico.
Tem peles que eu devo trabalhar com a eletroterapia estímulo elétrico, também gerada pelo meu aparelho. Por que eu tenho essas diferenças? Existem fototipos, principalmente os mais altos, de 5, 6, que você deve observar bem o dano térmico. O dano térmico não é ideal para fototipos mais altos. Fototipos de 5, 6 e algumas pessoas saindo do 4 também, você tem que dar uma observada. Fototipos mais altos não servem para lidar com dano térmico, fulguração, e aí não deve ser realizado, porque se você realizar dano térmico, fulguração nesse tipo de fototipo, você vai ter uma intercorrência. Tem peles que também têm o acometimento do melasma. Você sabe o que é melasma? Melasma são manchas acastanhadas na pele geradas por inúmeros fatores, sejam eles hormonais, às vezes pode ser depois de uma gestação, uso de medicamento, e tudo isso gera uma maior predisposição à pessoa a desenvolver o melasma. Pessoas que têm melasma são como pessoas de fototipo alto, não pode dano térmico, ok? Não interessa se a pessoa tem um melasma aqui na face e você quer fazer o seu dano térmico aqui no colo. Se ela tiver melasma na face e o dano térmico que você está fazendo no colo, você tem risco sim de escurecer mesmo o melasma que está aqui na região da face com um dano térmico praticado no colo. Então, vamos lembrar que existe muitas pessoas que não podem fazer o dano térmico. O dano térmico, ele é proibido para alguns fototipos de pele e para algumas disfunções. Vamos falar mais uma, o queloide. O queloide é uma disfunção que eu não trabalho com dano térmico. Não posso usar o dano térmico no queloide. Por quê? Qual que é a função do dano térmico? Ele é gerar uma produção de colágeno, um estímulo de colágeno e melhorar a produção do colágeno no local. E o queloide é o quê? Ele é uma disfunção que exagera na produção do colágeno. Para que eu vou aplicar uma técnica que gera colágeno numa disfunção que já produz colágeno demais e gera aquela cicatriz alta que nós já conhecemos? Então, atenção, para você ficar livre do risco de intercorrências, você precisa se lembrar do que é um dano térmico, do que é uma eletroterapia associada, um estímulo. O que eu posso usar um dano térmico e o que eu não posso usar um dano térmico. O que eu posso usar somente a eletroterapia, o estímulo elétrico. Isso é muito importante. Então, partindo desse princípio, se você fizer uma avaliação de forma correta, você vai saber o fototipo da cliente, você vai saber se ela tem um acometimento de melasma ou não, se ela tem uma predisposição a desenvolver queloide ou não, e a partir daí você já vai ter pré-requisitos para você entender que nessa avaliação desta pessoa específica, você não vai poder utilizar o jato de plasma. Porque se você usar o jato de plasma fulgurativo, com dano térmico, você vai ter intercorrência. Então, é muito importante você se atentar nesses fatores, nesses fatos. Porque quando você faz uma avaliação de pele bem elaborada, você já tem uma previsão do que você está encontrando. Por quê? Lembrando que uma pele, eu nunca vou prever o que vai acontecer numa pele. Então, assim, não tem como eu prever. Cada pele ela vai reagir de um jeito. Isso vai depender muito dos hábitos de vida que a pessoa tem, da parte fisiológica que é individual e cada um possui a sua. Mas a partir do momento que você avalia uma pele, você já tem pré-requisitos para você ter uma noção e uma previsão do que você vai encontrar no seu tratamento na hora de você ter um pós do cliente em casa, um pós-inflamatório que você está fazendo o tratamento. Então, nós precisamos nos atentar a isso. Se você fizer uma fulguração numa pele que tem melasma, ela vai rebotar, ela vai piorar. Se você utilizar o jato de plasma numa pele negra, mulata, você pode ter um risco de escurecimento e hiperpigmentação dessa pele. Se você usar no queloide também, em vez de melhorar a pele, você pode piorar. Então, tudo isso você precisa se atentar quando você faz a avaliação do seu cliente. Feita a avaliação do seu cliente corretamente, depois você vai observar
Peles negras e mulatas, como eu posso prevenir a intercorrência, a hiperpigmentação? Eu faço um teste. Eu não aplico fulguração, dano térmico. Numa pele de fototipo alto, sem teste. Peles de fototipo altos, no dano térmico, elas têm probabilidade maior a ter intercorrências com hiperpigmentação. Então precisa fazer um teste. Eu faço um teste numa área não visível, dessa pele negra, mulata, um fototipo mais alto. Faço em alguma região que não é visível e acompanho os 40 dias de cicatrização. Se a pele cicatrizar muito bem, não ocorrer problema nenhum, aí você pode fazer o tratamento nessa cliente sem problema algum, porque você testou aquela região. Então sempre façam testes em fototipos mais altos. Vocês devem fazer a anamnese de forma correta e muito criteriosa e observar todos os detalhes da pele. De repente você percebe que você está atendendo uma cliente que ela está tratando manchas e aí ela fala para você: em determinados tempos essa mancha escurece, ela fica pior. Você entende que aquela pele ela é reativa. Peles reativas, elas têm uma maior probabilidade de hiperpigmentação e intercorrências. Então atenção a todos os fatos, porque assim você vai estar prevenindo as intercorrências relacionadas ao seu tratamento, ok? Visto para que serve a técnica, como ela age, qual que é o mecanismo dela de ação, o que é um dano térmico, o que é um estímulo elétrico, que nós já aprendemos, onde eu posso aplicar um dano térmico, onde eu não posso aplicar um dano térmico, eu posso aplicar só o estímulo elétrico. Eu sabendo de tudo isso, eu preciso entender o que é uma intercorrência, né? O que esse nome remete para você? Esse nome intercorrência, ele está relacionado a coisas que saem fora do seu controle. Tudo que está dentro do controle que você tem, do controle da sua mão, ele não é gerado uma intercorrência. Se você perdeu o controle, é uma intercorrência. Então eu tô ali fazendo uma despigmentação na pele e eu não me atentei a vários fatores, e quando começa a fazer a parte cicatricial, cai a carbonaçãozinha da pele e aí começa o escurecimento dessa pele. Você perdeu o controle desse tratamento, aí você já tem um início de intercorrência. A intercorrência ela é gerada pela falta de controle do pós-técnica, que a gente coloca ele no pós-cicatricial. Então essa falta de controle, ela causa ou hiperpigmentação, que é uma produção exagerada de pigmentação na pele por um distúrbio ocasionado pelo excesso de lesão, a falta de cuidado no pós-técnica. Ele pode desencadear no organismo da pessoa uma produção de melanina exagerada que o organismo da pessoa faz para se proteger. Então, preciso estar atenta. Se o corpo da pessoa se sente ameaçado com aquela técnica e ela acredita, o corpo dela vai acreditar que aquela lesão foi muito intensa, ela vai produzir fatores que vão desencadear na pele da pessoa uma maior proteção. Porque quando temos o escurecimento da pele, a hiperpigmentação, ela está sempre relacionada a uma proteção exagerada do organismo. Ela gera a síntese de melanina em exagero, e esse exagero vai ser depositado na superfície da pele, na epiderme, e é onde a gente tem o acometimento da hiperpigmentação, que seria o escurecimento exagerado da pele, por conta do pós-inflamatório realizado ou na técnica incorreta ou com falta de cuidados corretos, tá? Quando isso ocorre, eu preciso saber fazer o socorro, porque existe um socorro que você pode utilizar. Mas o que é importante você entender? Que esse socorro ele deve ser feito quando existe essa hiperpigmentação, e ela deve ser feita no início. Você não pode deixar rolar a inflamação, escurecimento total, porque depois vai ficar mais difícil de você fazer esse socorro da pele. Então,
Vamos nos atentar ao uso da técnica, fazer a técnica corretamente, avaliar a pele de forma correta para não ter esse tipo de problema de intercorrência. Mas se você tiver um problema de intercorrência, às vezes pode ser gerado pelo momento fisiológico em que a cliente esteja também. Se você praticou a técnica correta, você utilizou o home care de forma correta, sua cliente é uma cliente que realmente cuida da pele e trata a pele com responsabilidade, e aí ela fez tudo certinho e mesmo assim você teve intercorrência, não é culpa sua ou da cliente. Pode ser que a cliente esteja passando por um momento e esse momento determinado, uma baixa imunidade, em alguma reação ali do organismo, tenha provocado aquela hiperpigmentação. Então, existem casos em que a pele reage de forma exagerada por um excesso do momento do organismo que a cliente se encontra. Ela pode estar com uma baixa imunidade e através disso ela pode também gerar a intercorrência, mesmo que você tenha feito tudo correto e a cliente também. Então, partindo desse princípio, ocorreu a intercorrência, você tem que estar sempre atenta aos sinais. Você fez uma fulguração na sua cliente, você precisa estar observando ela durante todo o processo cicatricial. Isso é importante, porque essa observação vai fazer com que você você tenha a previsão de problemas que podem ocorrer mais à frente. O que é correto nós fazermos, né, depois da técnica? Aplicar os sérums de forma correta. O que nós utilizamos muito no pós-técnica é a utilização dos fatores de crescimento, que já são uma prevenção. Quando você utiliza o fator de crescimento, você já está melhorando o processo cicatricial daquela pele. A partir do momento que você melhora o processo cicatricial daquela pele, você já está conseguindo evitar vários problemas que você pode ter lá na frente. O que a gente aplica na pele assim que acaba a fulguração? Nós aplicamos os fatores de crescimento que estão envolvidos na parte cicatricial da pele e é um fator ativo fisiológico nosso, então ele é biológico, tudo que é biológico o seu corpo responde e atende muito bem. Então, por isso utilizamos fatores de crescimento. A vitamina C, ela está presente, tá, na cicatrização por ela ter inúmeros benefícios. Um dos benefícios que ela tem é o rejuvenescimento da pele também e o clareamento natural dessa pele, que é muito importante no uso do jato de plasma. E aí nós temos outro componente que nós utilizamos também de uma forma muito intensa, que é o ácido hialurônico. Por quê? O ácido hialurônico, ele traz uma hidratação intensa para a pele. Naquele momento que você aplicou o jato de plasma, por ser um dano térmico, lembrou? Que aquece a pele. Quando ele aquece a pele, ele tira a água do tecido. Então, quando você aplica o ácido hialurônico num dano térmico, você já está preparando aquela pele para receber uma maior hidratação. O ácido hialurônico, para quem não sabe, nosso organismo produz, ele está presente no meio intersticial celular e ele participa da hidratação e nutrição da pele, porque ele sequestra a água do meio intersticial celular e deixa a água por um tempo maior dentro da sua pele. Então ele é extremamente hidratante e também faz parte do rejuvenescimento, do preenchimento e hidratação da sua pele e da pele da sua cliente. Por isso nós utilizamos esses 3 itens importantíssimos que eu calculo ser universal para todo e qualquer uso da técnica do jato de plasma. Fazendo isso, você já tem uma maior previsão de algo para não dar errado. Então, quando você usa corretamente os ativos, você também está prevenindo uma intercorrência futura. Quando a cliente vai embora para casa, a pele ela está extremamente sensibilizada. O jato de plasma, por ser um dano térmico que aquece a pele, ele tira a água do tecido, a pele fica seca, com uma carbonaçãozinha. Essa carbonaçãozinha ela é igual a casca de um machucado, bem fininha e superficial. Então a pessoa precisa hidratar muito aquela pele, ela precisa utilizar a higienização correta e a proteção da pele. Em casa, a cliente durante 3 dias, ela troca a fronha do travesseiro dela, ela troca o lençol, ela troca a toalha de rosto, a toalha de banho que ela utiliza. Por quê? Para evitar nesses 3 dias que ocorra uma proliferação bacteriana, que também ela pode ser responsável
por uma hiperpigmentação futura aí no pós-inflamatório. Então, se ela fizer todos os cuidados de higiene da pele, ela já elimina um problema. Esse problema seria a proliferação bacteriana. Fazendo isso em casa, ela vai ficar com a pele bem sequinha. É importante que essa crosta gerada ela seja seca, que ela não tenha pus e nem solte líquido. Porque se ela tiver qualquer característica de soltar o pus, algum tipo de líquido, ela pode estar com uma inflamação ali iniciando. Então isso não é legal. O legal é que a pele esteja bem sequinha, que a casca esteja bem sequinha. Ela pode sentir a pele ressecada, que é natural, tá? Ela pode descamar um pouquinho, mas é importante que essa lesão esteja bem sequinha. Lesões que costumam inflamar muito é retirada de mancha senil. Normalmente pessoas que têm uma utilização de água, que mexem muito com água, precisam fazer uso de luva, porque essa inflamação ela pode gerar muito nessa região aqui, quando você faz tratamento de melanose solar, de manchas senis. Então é importante que essa lesão esteja sequinha. Nesses 3 dias que passou do pós-imediato, 24 horas depois a pessoa já vai entrar com filtro solar. Ela precisa entrar com filtro solar para cuidar dessa pele 3 a 4 vezes ao dia. Quantas vezes ela conseguir repassar o filtro, quanto mais melhor, é importante. Então ela vai fazer o cuidado dessa pele durante esse período que essa crostinha estiver na pele. Por que que não pode arrancar? Porque se ela arrancar essa proteção da pele, ela pode gerar uma inflamação ou uma hiperpigmentação por agressão excessiva ali da pele. Então é importante que ela mantenha a pele sequinha. Ela pode utilizar o que em casa? O filtro solar depois de 24 horas é obrigatório. Ela pode utilizar água termal para refrescar a pele. Ela pode usar água micelar também. Soro, compressa de soro fisiológico gelado ajuda bastante nessa fase dos 3 dias em que a pele está bem ressecadinha, então melhora bastante. Ela pode fazer uso também dos séros indicados. Eu costumo sempre acrescentar o sérum com fator de crescimento. Eu coloco a vitamina C para usar em casa, o ácido hialurônico. Eu tenho outras formulações que a gente utiliza muito, mas isso é legal você ler e aprender. Com o tempo você vai saber exatamente o que utilizar na sua cliente a partir do conhecimento que você tem. Então, tem várias fórmulas a depender do protocolo que é indicado para cliente. O básico é ela utilizar o que você utilizou no pós durante esses 3 dias, que a pele está sensibilizada. Ela precisa ser hidratada, né? Manter uma pele hidratada e bem calminha. A pele tem que ser acalmada durante esses 3 dias e evitar que ela sofra proliferação bacteriana. Depois desses 3 dias, a pessoa vai começar a usar a Cicaplast. A Cicaplast, ela é rica em ativos que vão trazer a umectação para essa pele, então vai deixar ela mais umectada, mais hidratada. E ela tem vitaminas também, e essas vitaminas vão fazer a proteção da pele durante esse período. Então ela vai usar a Cicaplast a partir do 3º dia. Por que eu não uso ela no dia seguinte? Porque a Cicaplast, ela é uma anti-inflamatória, é uma pomada anti-inflamatória. Os anti-inflamatórios, eles são indicados depois que o seu organismo, que o organismo da cliente já começou a produzir colágeno. Isso vai ocorrer depois do 3º dia. Então, a partir do 3º dia, eu já entro com anti-inflamatório. Pode ser qualquer pomada anti-inflamatória. Eu gosto muito da Cicaplast, ela é de uma marca importada, é a da La Roche, mas é uma marca excelente que traz inúmeros benefícios e ela não é cara, ela tá custando em torno aí de R$40 e dá para empregar ela sem problema nenhum em qualquer tipo de procedimento. A cliente vai usar a Cicaplast até 2 vezes ao dia, até cair total as crostas da pele, porque ela tá ao mesmo tempo hidratando a pele e prevenindo. O que eu posso fazer para prevenir uma hiperpigmentação pós-inflamatória? Eu posso utilizar o peeling químico clareador a partir do 10º dia. Então a cliente caiu as casquinhas da pele da cliente, você entra com peeling químico noturno. Então ela vai usar os fatores de crescimento, as vitaminas A, C, E, o ácido hialurônico e tudo que você puder incluir no home care dessa cliente, no tratamento da pele dela durante o período que ela fica em casa. Daí ela vai utilizar
a Cicaplast 2 vezes ao dia, pelo menos, e o filtro solar 3 a 4 vezes por dia, quantas vezes ela conseguir repassar. Então, esses são os cuidados que ela tem durante esse processo até o 10º dia. Depois do 10º dia, ela pode suspender a Cicaplast. A Cicaplast ela é indicada no período mais crítico da cicatrização, que é o período que tem aquela casquinha do machucado. A partir do momento que caiu a casquinha do machucado, deve-se entrar com peeling químico. Por quê? O peeling químico ele vai ser fator essencial para você evitar uma intercorrência. Então você coloca ele a partir do 10º dia, uso noturno, usa à noite, tira de dia ela utiliza os sérums de tratamento, mais o filtro solar, e à noite ela usa o peeling químico toda noite, ok? Por que eu uso o peeling químico? Porque quando aquela casquinha cai, a pele fica levemente rosada, o que é natural. Você gerou uma lesão ali, é igual quando você rala o joelho. Seu joelho ralou, você caiu a casca do joelho, a sua pele tá rosa. Esse rosa significa que você tem uma pele recém-formada, delicada, que ela vai ter uma produção melhor do colágeno naquela região, ela vai ser uniformizada, melhor preenchida, mas isso tem um período. Esse período de maturação, de reestruturação celular e de reestruturação da densidade do tecido vai levar um período. Esse período pode levar até 90 dias. Então, quando a pele tá rosadinha, é normal. Aí você entra no 10º dia com o peeling químico. O uso do peeling químico vai melhorar a uniformização da lesão ali que você aplicou, e o peeling químico deve ser utilizado somente na região em que você fez o tratamento. Então, se eu tratei só a blefaroplastia, eu vou tratar só a blefaroplastia com peeling químico noturno. Então, você vai usar nas regiões em que você fez o tratamento. O peeling químico já é um pré-tratamento para hiperpigmentação. Ele previne com que você não tenha essa intercorrência no pós-inflamatório. Você vai passar para sua cliente o clareador peeling químico até o final do tratamento. Se ela fez 3 sessões, 4 sessões, até o final do tratamento ela vai precisar fazer o uso do peeling químico e dos sérums indicados. Quando você faz uma fulguração, é importante que você não exceda a lesão. Quando eu posso aplicar uma lesão ali de novo? Com 40 dias. Se você for fazer uma segunda sessão, essa segunda sessão deve ser realizada com 40 dias. Se você exceder a lesão antes do período cicatricial se completar, você pode ter uma intercorrência. Então, atenção. Tudo isso que eu tô falando para vocês são maneiras de que você possa fazer uma previsão do seu tratamento para que ele seja tranquilo e você inibir as intercorrências. Feito tudo isso, eu não tive intercorrência, beleza. Aí depois de quanto tempo eu vou aplicar? 40 dias, aí você pode aplicar uma nova sessão, ok? Isso num caso que você tem uma ocorrência normal. Então, marca seu cliente para fazer fulguração. Com 10 dias, pede para o seu cliente retornar para você olhar, hidratar e revitalizar a pele, tirar as fotos e mantém esse olhar atento ao cliente. Outra coisa que pode inibir e prevenir uma intercorrência é o uso do LED. O LED vermelho, ele é uma importante ferramenta para você estar utilizando para você inibir o excesso de lesão, melhorar a produção do colágeno, consequentemente você vai diminuir as chances de você ter uma intercorrência pós-inflamatória, ok? Então, feito tudo isso, respeitando tudo isso, esse é um procedimento comum do uso da técnica. Então, para prevenir, eu posso usar o LED na finalização dos meus protocolos. Eu devo utilizar a vitamina C, o ácido hialurônico e o fator de crescimento no pós-imediato. Eu devo incluí-los eles durante o home care da cliente. Eu preciso ficar ativa, observando por foto ou até cliente retornando ao meu local de atendimento para mim avaliar se está ocorrendo tudo bem, ok? A hiperpigmentação, quando ela ocorre, ela é muito rápida. Você consegue verificar isso a partir do 15º dia. Até 20 dias você consegue ver se você teve uma intercorrência pós-inflamatória com hiperpigmentação, o excesso da escurecimento da pele. Se eu percebi isso com 15 dias, 20 dias, eu já devo entrar com o protocolo de rebote pós-inflamatório, tá? Isso eu ensino no curso, vocês vão aprender no curso. Tem fórmulas específicas que nós utilizamos no pós-rebote.
que são fórmulas específicas para você aplicar na região de tratamento com associação de microagulhamento. Isso também você tem essa técnica no curso. Porque mesmo que você faça tudo correto, às vezes a cliente não faz a parte dela e às vezes a pele também não faz a parte dela. Às vezes você fez tudo correto, a pele não está no momento legal, ela pode reagir àquele procedimento. Então é legal você saber como fazer. Então quando que eu posso perceber esse escurecimento? Com 15 a 20 dias você consegue perceber esse escurecimento. Aí existe uma técnica pós-rebote, que nós chamamos ela. Por que pós-rebote? O rebote pós-inflamatório é o escurecimento da pele, é onde a gente vai agir. Aí nós vamos entrar com um protocolo de atendimento que faz um agulhamento local, com associação de ativos específicos, para fazer o retorno dessa pele à normalidade. Eu consigo recuperar uma pele? Consegue. Se você seguir todos os passos de atenção em que é proposto, provavelmente você vai ter resultados muito bons e recuperar a pele rapidamente. Só que acontece assim, se você percebeu que a pele da pessoa reagiu de uma forma não legal, eu não indicaria você fazer a fulguração novamente nessa pele. Você pode usar um mecanismo que não gere lesão. De repente você está trabalhando numa pele que não recebe bem esse tipo de estímulo de lesão térmica gerada pelo jato de plasma. Então isso deve ser bem observado. Se ocorreu, é só você não retornar com esse estímulo térmico nessa pele, porque ela pode reagir novamente. Então se você fez um pós-rebote, não faça a fulguração novamente nessa pele, porque ela pode ser reagente a um dano térmico, ok? Então nós fazemos todo um tratamento para fazer um pós-rebote de forma eficiente e é possível sim fazer a normalização dessa pele se você estiver atenta aos cuidados dela, se você ficar atenta aos cuidados da pele, ok? O que faz uma prevenção boa para mim não ter intercorrências nesse sentido de hiperpigmentação? Fazer uma limpeza de pele, já prepara bem a pele para receber o estímulo fulgurativo. Então sempre indica uma limpeza de pele para desintoxicar a pele, preparar aquela pele para receber a fulguração. Ficar atenta aos itens da avaliação da ficha de anamnese também é importante, porque essa ficha de anamnese vai dar vários requisitos para você sobre como é aquele histórico, né, tecidual ali, fisiológico daquela cliente. E ficar atenta durante todo o período de cicatrização. Lembrando que às vezes você pega uma pele que já foi muito acometida, tá com bastante rugas, tá desvitalizada, sem hidratação, não adianta você chegar e gerar uma lesão que vai tirar a água do tecido, que vai machucar a pele, que é um dano térmico, para você fazer o tratamento dessa pele. Vai dar ruim, não vai dar bom, vai dar ruim. Por quê? Imagina uma pele que está sendo extremamente agredida pelos raios solares, ela não faz uso de filtro solar, ela não aplica um rejuvenescedor na pele, um tratamento, uma nutrição, nada naquela pele. Daí ela chega no seu atendimento e ela quer jato de plasma. Não, precisa ser avaliado. Se aquela pele está totalmente desvitalizada, desidratada, né? É preciso fazer uma recuperação dessa pele, trazer a vitalização, revitalização para essa pele, hidratação, nutrição, para depois que eu carregar essa pele de uma forma com aporte nutritivo, de nutriente para essa pele, aí sim, depois eu posso gerar um dano térmico nela. Nunca faça uma pele que você avalia que ela tá ali toda destruída, ela tá faltando uma hidratação, tá faltando revitalização, e aí você vai e joga um dano térmico nessa pele. Você só vai piorar e vai fazer com que você tenha um risco grande de hiperpigmentação. Então, ponto-chave para você ter o seu procedimento perfeito. Você faz uma preparação da pele antes de gerar a fulguração, e depois de gerar a fulguração, você também tem que fazer o preparo da pele. Você pode hidratar, você pode revitalizar no período de intervalo, que é os 40 dias. Pode fazer LED, pode fazer hidratação, nutrição, revitalização no período que antecede a próxima sessão. Isso é importante. E se atentar nas pessoas com predisposição também a desenvolver a intercorrência. Falando isso,
de intercorrência hiperpigmentatória, de hiperpigmentação no caso. Mas nós estamos também com problemas, algumas pessoas me mandam, com hipopigmentação do jato de plasma. O que é isso? É a baixa pigmentação. Se a hiperpigmentação é uma pigmentação muito alta, um processo que gera um excesso de melanina jogado ali na epiderme, que causa escurecimento, a hipopigmentação é o contrário. Ela tem uma falta ali da síntese de melanina, então a melanina não é mais produzida no local. É o caso da leucodermia, que é aquelas manchas brancas que as pessoas têm por se expor demais ao sol. Também pode estar relacionada ao mau uso da técnica do jato de plasma, do dano térmico. Lembrando, dano térmico que aquece a pele. Se fizer o uso de uma mão pesada, de um excesso de estímulo fulgurativo com dano térmico no local, sem sair do lugar, você vai ter uma lesão muito profunda. Esse aprofundamento da lesão gera a hipopigmentação, que são manchas brancas. São manchas deixadas pela falta de produção da melanina no local. Por que que isso ocorre? Se você faz um dano térmico ali no local por muito tempo e não se preocupa ali em aprofundar aquela lesão, você pode matar o melanócito ali. O melanócito é a célula de defesa da sua pele, da nossa pele, da pele da sua cliente. E esse melanócito ele é responsável por fazer a síntese de melanina e jogar a melanina para a superfície da pele. Se ficou branco aqui, na região de atendimento, ou onde você estiver atendendo com o jato, provavelmente você teve um rebote pós-inflamatório de hipopigmentação. E lembrando que a hipopigmentação é super difícil de tratar, na verdade ela é pior para tratar do que a hiperpigmentação. A hiperpigmentação, às vezes você consegue retornar ela com o uso de um despigmentante, com um clareador, peeling químico, às vezes sem nem agulhar, tá? Você consegue retornar, só com o uso de um peeling químico, por exemplo. Já a hipopigmentação, ela precisa de um microagulhamento, ela precisa fazer o uso de um repigmentante, e para repigmentar a pele sem a pigmentação é muito pior do que você tratar a hiperpigmentação. E a hipopigmentação, ela não está relacionada à falta de cuidado da cliente, ela está relacionada ao mau uso da técnica, por isso que ela é mais difícil de você encontrar do que a hiperpigmentação. A hiperpigmentação é mais fácil porque ela tem muita relação com a falta de cuidado da cliente em casa. Então, mesmo que a profissional faça tudo certinho, se a cliente não cuidar em casa, nós temos esse problema, diferente da hipopigmentação. A hipopigmentação, a falta da melanina no local, pode ser porque você lesionou o melanócito. E se você lesionou o melanócito, é porque você lesionou de forma profunda aquela pele. E aí lesionou a célula matriz da melanina. Então tem que tomar muito cuidado. Ele é muito difícil de tratar. Tem tratamento, tem microagulhamento que podemos fazer, existe o estímulo local que eu posso fazer, existe o repigmentante que eu posso utilizar, mas saiba que esse dano é muito mais difícil de tratar, ok? Então cuidado, sua mãozinha tem que estar bem treinada, treina em frutas, treina em casca de ovo, treina em ovo quebrado, película, porque você tem que fazer a lesão corretinha. O excesso de lesão no nível da sua caneta, no nível do seu aparelho, cuidado ao colocar o máximo no seu aparelho, achando que quanto mais melhor. Não, pelo contrário. Tudo na estética, o menos é mais. A cautela é melhor que o exagero. Sempre a cautela primeiro, nunca o exagero. Então, tudo isso você tem que levar em consideração, que são fatores importantes para você estar evitando e prevendo um pós-inflamatório tranquilo. Eu sempre indico para utilizar os nutracêuticos, os filtros solares orais que a pessoa toma de forma oral. Existe aí o piquenogenol, o oleolar, tem várias fórmulas importantes que eu dou no meu curso também, para vocês fazerem uso, para cliente manipular. Tem várias fórmulas de pós-rebote, tem fórmulas que nós utilizamos de clareamento, tudo isso vai ser um aporte para você no uso da técnica, que é importante.
Então acompanhe direitinho a sua cliente, faça o teste de fulguração se necessário, faça uma ficha de anamnese bem elaborada, elabore bem seus protocolos com a utilização de ativos cosméticos de forma adequada e preste bastante atenção no histórico dessa cliente, preste atenção na lesão que você está aplicando, no que você está indicando para sua cliente no uso do home care e tenha uma técnica com pós-inflamatório de sucesso. Se você quer aprender, vem comigo. Eu posso te ajudar a ser uma expert com segurança e sabendo exatamente o que você está trabalhando e para você ter mais sucesso nos seus protocolos.